você aprenda alguma coisa com os nossos vídeos, a gente resolveu suar bastante para te ensinar como fazer um carrinho de rolimã de corrida. Eu vou começar fazendo um carrinho básico, um carrinho bem simples que é bem fácil de fazer em casa. Para isso você precisa, é claro, de rolimãs, que são esses rolamentos aqui. Você pode comprar numa loja de autopeças, essa aqui é uma rolimã de caminhão, mas ela custa um pouco caro, a gente pagou R$25 em cada rolamento. Mas você pode ir numa oficina mecânica que às vezes eles jogam fora ou podem te vender por um preço bem baratinho. Mas aí tem uma coisa importante. Elas não precisam ser as quatro iguais, mas as rodas de trás e as rodas da frente têm que ser iguais entre si. Ou seja, você precisa duas rodas iguais para a roda de trás e duas iguais para a roda da frente. Outra ferragem que você vai precisar é de um parafuso com porcas. Esse parafuso aqui tem 10 centímetros de comprimento e tem 1 centímetro de espessura. E eu também vou usar aqui 4 arruelas e daqui a pouco você vai entender por quê. Você também vai precisar de 2 eixos, que é para prender as rolimãs na ponta. O ideal é que o eixo seja um pouquinho mais grosso do que o buraco da rolimã. No caso, esse eixo aqui tem 4 centímetros por 4 centímetros e tem 65 de comprimento. E finalmente, você vai precisar também de uma tábua. Eu vou usar essa tábua aqui que tem 20 centímetros de largura por 1,20 m de comprimento. O ideal é você usar uma madeira boa. Eu vou usar cedrinho, que é essa madeira aqui, e ela é bem mais forte que o pinus, que é a madeira mais comum, que é a madeira do painel do Manual do Mundo, mas ela é meio molenga. Então, bora lá começar a fazer. Vamos começar pela parte mais chata, que é encaixar a rolimã no eixo. Para isso, eu vou desbastar a madeira usando uma grosa, mas você pode usar também um estilete, uma serra ou um esmeril. Depois, é só martelar a rolimã no lugar que você desbastou. Agora, eu preciso prender esses eixos na tábua. Atrás é fácil. Eu vou marcar 5 centímetros do final da madeira, furar, passar cola e parafusar. Na frente é um pouco mais complicado. Eu vou marcar 15 centímetros do fim da madeira, colocar uma madeira de apoio para ficar mais resistente e depois fazer um furo no carrinho e no eixo. Aí é só parafusar tudo. Mas entre o eixo e o carrinho eu preciso colocar 2 arruelas e embaixo da cabeça do parafuso e das porcas também. Se a gente fosse fazer só um carrinho de rolimã bem simples, isso aqui já era suficiente. Mas a gente quer um carrinho de corrida. Então eu vou começar colocando uma base para o assento, usando 2 tábuas de 20 centímetros por 26 de comprimento. Na primeira tábua, eu vou parafusar em cima da base usando 2 apoios para não forçar o eixo traseiro. A segunda é só colar e parafusar mesmo. Na frente, eu vou colocar uma terceira tábua, essa aqui de pinos, de 30 por 60 centímetros, onde eu vou prender o apoio das mãos. A base está pronta e o cockpit eu vou fazer com essas 2 tábuas aqui. Elas têm 30 centímetros de largura por 40 de comprimento com esse corte. Eu vou prender essas madeiras aqui na lateral do assento e depois vou colocar como apoio das costas uma tábua de pinos de 42 centímetros de comprimento por 30 de largura. Se a gente quer fazer o bichinho correr, eu tenho que instalar freios nesse negócio. Para isso eu vou usar esses 2 pedacinhos de madeira que tem 5 centímetros de largura por 38 de comprimento. Então, primeiro eu vou dar uma arredondada aqui na base do carrinho, depois vou desbastar um pouquinho da madeira para ficar bom de segurar, fazer um furo no meio dela, fazer um furo aqui do lado do carrinho e prender com o parafuso dos 2 lados do meu assento. E finalmente, chegou a hora de eu dar uma cara de carrinho de corrida para isso aqui. Para isso eu vou instalar 2 aerofólios. Aerofólios são aquelas peças que funcionam como uma asa de avião, só que ao contrário. Em vez de fazer o carro decolar, elas fazem o carro grudar no chão. O aerofólio tem 20 centímetros por 65, a mesma largura dos eixos. Na frente eu vou usar cola quente e um apoio de 15 centímetros de altura. Atrás eu também vou colar com cola quente, mas vou usar um apoio maior de 45 centímetros. Esse bichinho tá quase bonito. Tá na hora de transformar isso aqui num Lotus. Bora pra pista!
stop. Vivo? Mais ou menos. Então, pessoal, a primeira coisa que vamos fazer no Aprender Sempre de Hoje Língua Portuguesa é colocar o nome de vocês e a data de hoje, tá? Então, o nome 10 de julho de 2021, se vocês quiserem. Então, aula 4, lá na página 40, construção de carrinho de rolimã. O que vamos aprender? Além de aprender como se constrói um carrinho de rolimã, nessa aula você vai pensar um pouco mais sobre o uso do R e do RR. Você conhece o carrinho de rolimã? Leia algumas informações sobre ele. A construção de um carrinho de rolimã geralmente é artesanal, feita com ferramentas simples como martelo e serrote. O carrinho pode conter 3 ou 4 rolamentos, quase sempre usados e dispensados por mecânicos de automóveis, e é constituído de um corpo de madeira com um eixo móvel na frente, utilizado para controlar o carrinho enquanto este desce pela rua. Então vamos lá. 2. Assista ao vídeo sobre a construção de carrinho de rolimã e escreva um texto instrucional sobre este brinquedo. Oi pessoal, que tal aprendermos a fazer um carrinho de rodízios como este? E aí, gostaram? Agora a gente vai ver o que precisa para montar esse carrinho. Uma tábua de pinos 90 por 30, 2 caibros de eucalipto 3,5 por 3,5 por 1 metro, 4 rodízios de rolamento emborrachados, 4 parafusos sextavados de rosca soberba de meia polegada por 8 centímetros, 1 parafuso francês 2 polegadas e meia por 1/4 com porca, 8 arruelas diversas. Além disso, vamos precisar de uma lixa, uma cola, um potinho de graxa e parafusos para madeira. Bom, agora vamos fazer o carrinho e primeiro a gente vai fazer o bico do carrinho. A gente pega a trena e vamos fazer as marcações para os cortes. Aqui no 10 e a outra no 20. Agora vamos medir as laterais. A gente pega a trena e mede 30. Aqui 30. Do outro lado também. 30 aqui. Ô galera, sempre tem que ver se aqui tá encostado, pra sua marcação não dar errado. A gente, com a auxílio de uma régua ou uma madeira, a gente pega e risca daqui até o outro risquinho. Do outro lado, a mesma coisa. Agora é só cortar a madeira nas linhas que foram riscadas. Precisamos também fazer um furo no bico do carrinho para a fixação do parafuso
Agora vamos cortar os caibros nas medidas corretas para o eixo traseiro e o dianteiro. Agora precisamos marcar no caibro o local onde serão feitos os furos para a fixação das rodinhas. Com o auxílio de uma régua, nós fazemos um X aqui para encontrar o centro do furo. Galera, uma coisa importante, sempre tem que ver se o parafuso encaixa na rodinha, porque se ele não encaixar, tem que lixar essa parte lisa aqui, como o vídeo que você vai ver agora. Precisamos também fazer um furo de 8 mm no centro do eixo dianteiro, para a colocação do parafuso francês. Vamos fixar agora os rodízios nos eixos do carrinho. Não esqueça de aplicar graxa no parafuso antes de iniciar a fixação. Agora vamos colocar o eixo dianteiro no bico do carrinho. Agora vamos fixar o eixo traseiro do carrinho com cola e parafuso. Agora vamos pintar o carrinho. E galera, lembra essa parte aqui que a gente cortou? A gente colou aqui, ó. E a gente vai pintar com a cor amarelo, ouro e preto. Essas faixas aqui, a gente vai pintar de preto e o resto tudo amarelo. Então vamos lá. E aí, gostaram? Agora que está pronto, vamos lá comigo fazer um test drive. Então, vocês vão lá no caderno de vocês, a partir do vídeo, vocês vão escrever a primeira coisa que tem no texto, o material que nós vamos precisar. Depois, passo a passo, como é que se constrói este brinquedo, tá bom? Lá no caderno de vocês. Coloquem lá a data de hoje, aprender sempre, aula 4, página 40.
2. E aí você vai escrever, não precisa copiar isso aqui. Só escreve o textinho que vocês pensaram, o textinho instrucional da construção do carrinho. 3. Você já andou de carrinho de rolimã? Quem fez? Então, aqui é uma resposta rápida, né? Sim ou não, e quem fez esse carrinho para você? 4. Complete as palavras com R ou RR. Agora que eu quero ver a porca torcer o rabo, gente. Que R que eu uso? Eu uso um R ou dois R's? Então, vocês vão ter que voltar lá no texto e observar as palavrinhas, ó. Carrinho, rolimã, sobre, ó, tá vendo? Aparece um R aqui. Construção, reparem no som das palavras, como ela é escrita, ó, carrinho de novo, rolimã, geralmente, artesanal, todas essas têm R, ó, ferramentas, martelo, serrote, carrinho de novo, tá? Então, são várias palavrinhas. Vocês vão observar, ó, que som que ele tem? Ele tem um som forte aqui, carrinho. E se a gente tirar um R, que palavra que vai dar? Vai dar carinho. Essa palavra existe? Existe, mas é outro significado. Então, por que hora a gente coloca com R e hora a gente coloca com dois R's? E aqui, ó, também ferramentas. Eu não falo ferramentas, eu falo ferramentas. O R é forte, tá vendo, ó? E aqui, ó, antes de uma consoante, o R, ele vem forte ou ele vem fraco? Ele precisa ser dois R's aqui? Não precisa? E aqui, ó, serrote, a mesma coisa que carrinho. A gente fala serrote ou fala serote? Né? Então, no início da palavrinha, ó, vamos pegar aqui, ó, rolimã. No início da palavra, eu preciso colocar dois R's? E no final da palavra, eu preciso colocar dois R's? A gente já viu palavra escrita no final da palavra, assim, ó, controlar com dois R's? Não, né, gente? Então, vamos analisar o que vocês pensam aqui para poder escrever se é com um R ou dois. Então, você vai completar aqui. No caso aqui, a palavra, existem duas palavras, mas a gente tem que pensar no contexto. O texto está falando de carrinho e não de carinho, hein? Rua, rabiola, amarelo, ferramentas e serrote. E aí lá no 5 você vai escrever, ó, para decidir se as palavras acima deveriam ser escritas com R e RR, no que você se apoiou? Então você pensou aqui como que você deveria escrever. E o que fez você escolher um R ou dois R's? Então você vai escrever aqui pra gente. Se não couber aqui, vai lá no caderno, escreve 5 e escreve a resposta para ficar bonito, hein? 6. Escreva dicas para ajudar os estudantes que têm dúvidas sobre o uso de R e RR. Essas dicas poderão ser colocadas em um cartaz e disponibilizadas na sala de aula, para que os estudantes possam consultá-lo. Infelizmente, a gente não vai construir esse cartaz agora, mas coloquem as dicas que vocês acharem mais importantes aqui, tá? De como é que se escreve com um R ou dois R's, tá bom? Para vocês não esquecerem mais também. Bom, pessoal, agora para nossa aula de matemática, vocês vão usar esse material aí, o Aprender Sempre, volume 1, tá? Na página 118. Aulas 6 e 7, escolhendo o uniforme. Então, primeiro, pessoal, coloquem aí a data, por favor. Hoje é dia 11/6 e coloquem o nome. Então, vamos lá, pessoal, olha só. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas simples de contagem e identificar entre eventos aleatórios aquele que tem maior chance de ocorrer. Depois que fizeram algumas pesquisas sobre as diferentes modalidades esportivas, Maria Eduarda e Júlia se reuniram para escolher o uniforme do time de voleibol de que fazem parte. Durante a escolha, elas resolveram alguns desafios matemáticos. Vamos ver quais foram e ajudá-las a encontrar as soluções. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, primeira. Maria Eduarda propôs para Júlia que escolhesse um uniforme para o time de voleibol. Elas pesquisaram alguns modelos de camiseta e de short, conforme as imagens a seguir. Então, olha só, pessoal, elas têm ali 4 modelos de camiseta, não é?
e tem 3 modelos de shorts. Olha a pergunta: de quantas maneiras diferentes elas poderão montar o uniforme do time? Então, pessoal, agora eu quero que vocês pensem aqui comigo para a gente poder resolver isso aí. Olha só, como que ela pode combinar? Eu vou colocar aqui uma combinação com o primeiro short, as combinações com o segundo short e as combinações com o terceiro short. Então, pessoal, com o primeiro short, elas têm quantas opções de fazer o uniforme? Elas têm 4 opções. Por quê? Porque ela pode combinar o primeiro short com qualquer uma das 4 camisetas. Então, um short, ela pode montar 4 combinações, correto? E a mesma coisa nós temos na segunda combinação de short. E a mesma coisa também nós temos na terceira combinação de short. Então, olha só, cada short me permite 4 opções, ok? Agora pensa comigo, quantas vezes eu tive 4 opções? Eu tive 4 opções, 1, 2, 3 vezes, porque são 3 shorts. Então, se eu tenho 4 3 vezes, eu tenho 4 vezes 3. E o que é esse 4 vezes 3? São as 4 camisetas vezes os 3 shorts, que é igual a 12. Bom, pessoal, então essa aqui eu resolvi com vocês, tá? Pra ficar bem... tentar fazer uma forma bem clara para vocês entenderem essas ideias de combinações, ok? Então, agora vamos para 2. Júlia propôs que elas brincassem de cara ou coroa. Maria Eduarda escolheu cara e Júlia escolheu coroa. Elas jogaram a moeda 15 vezes cada uma. Então, você sabe que cara ou coroa é aquela brincadeira com a moeda, né? Você joga a moeda. Se sair para cima aquele rosto que tem na moeda, é a cara. Se sair o valor da moeda, o número, é a coroa, certo? Então, olha só. Agora é sua vez. Vamos jogar cara ou coroa. Se jogarmos uma moeda 15 vezes para cima, quantas caras e quantas coroas você acha que pode sair? Então, aqui está escrito assim, ó, anote a sua estimativa. Então, você vai chutar quantas vezes sai cara e quantas vezes sai coroa se você jogar a moeda 15 vezes. Você vai apenas chutar, colocar um número aí. Depois, agora jogue a moeda para cima 15 vezes e verifique quantas caras e quantas coroas saíram. A sua estimativa estava correta? O que aconteceu com o resultado de caras e de coroas nas 15 jogadas? Então, depois você vai realmente pegar uma moeda, você vai jogar ela 15 vezes e você vai anotar aqui quantas vezes saiu cara e quantas vezes saiu coroa. E aí você vai ver, a sua estimativa estava correta? O que você chutou aqui deu certo? E depois tem então a outra pergunta. O que aconteceu com o resultado de caras e de coroas nas 15 jogadas? O que aconteceu com o resultado? Ele se repetia? Ele variava? Como que foi? Repetiu várias vezes? Será que vai ficar saindo só uma? Vai ficar saindo só a outra? Ou saiu aleatoriamente? Bom, então as questões que ficaram aí para vocês fazerem, né? Bem fácil, bem simples, mas qualquer dúvida fala com a gente, tá, pessoal? Beijo! Pessoal, agora para nossa aula de geografia, peguem esse livro aí, o roxinho. Vocês vão abrir ele na página 219, tá? E vocês vão fazer a data, mas não lá em cima. Vão fazer a data aqui, ó, onde vai começar o texto que nós vamos trabalhar. Pessoal, então, primeiramente, coloca aí a data de hoje, né? Dia 11 de junho. Coloquem o nome de vocês, tá bom? E vamos para a leitura do texto. A construção do território brasileiro. A descoberta do ouro no final do século XVII, nas regiões das Minas Gerais, foi importante para a expansão territorial. Por que, pessoal, foi importante para a expansão territorial? Lembra que eu comentei que eles ficavam só no litoral? Habitando ali perto do oceano, perto do mar? Então, quando eles vão em busca de ouro, então eles começam a adentrar mais para o interior do país, mais dentro do Brasil, lá na região de Minas Gerais, por exemplo, onde eles nunca haviam estado antes. E é aí que surge, então, a figura do bandeirante, que é as pessoas que saíam para buscar ouro, para buscar escravos, mas o principal objetivo era procurar ouro, certo? Então, isso foi importante para a expansão do território, para eles deixarem de ocupar apenas o litoral e passar a ocupar, então, outras regiões do país.
e para uma nova organização administrativa da colônia. Por quê? Porque agora a colônia ela vai ter novos espaços, ela vai ter novas fontes de renda, ela vai ter novos trabalhos. A partir daí não vai ser mais somente a exploração do pau-brasil, já não vai ser somente a ideia da cana-de-açúcar, não. Vai ter agora também a ideia de uma tributação em cima desse ouro, vai ter a produção de outras culturas, criação de gado, porque eles vão começar a ocupar regiões com diferentes climas, certo? E agora no segundo parágrafo. A necessidade crescente de abastecimento na região das minas, provocada pelo afluxo de população em busca de riquezas, contribuiu para a expansão do Brasil em direção ao Rio Grande, fomentando a criação de gado e rebanhos de todo tipo. Ou seja, pessoal, se várias pessoas então resolveram adentrar o país para procurar ouro, essas pessoas passaram a habitar nessas regiões e elas precisavam de todo o suprimento que uma pessoa precisa para viver. E aí, então houve a necessidade então de uma cadeia de comércio, de abastecimento para chegar até onde essas pessoas estavam vivendo, certo? E aí então a realidade do país começou a se transformar completamente. Agora virando a página. Este mapa mostra a situação do território brasileiro em 1822, quando foi declarada a independência e se formou o país chamado Brasil. O estado do Acre só passou a fazer parte do Brasil em 1903, após um tratado assinado com a Bolívia. Observe o mapa. Então, pessoal, olha só, vocês têm esse mapa, vocês têm um mapa na página 219, vocês têm um mapa na página 216. Se vocês observarem, o mapa do Brasil não foi sempre igual. A divisão em estados não foi sempre a mesma. O número de estados não foi sempre o mesmo. Houve mudanças de acordo com o que ia acontecendo no país. Bom, pessoal, então vamos agora para as questões. A primeira, forma uma dupla, não tem como vocês fazerem isso, né? Vai cada um fazer o seu. E compare este mapa com o mapa da página 216. Escreva uma diferença e uma semelhança entre eles. Pessoal, agora vocês têm aí, então, o primeiro mapa é o mapa da página 216. O segundo mapa é o mapa da página 220. São os dois mapas que vocês têm que comparar. Vocês vão observar que existem estados que aparecem no mapa atual, mas não aparecem no mapa de 1822. Por quê? Porque em 1822 ainda não existiam esses estados, certo? E vocês vão perceber também que tem estados que mudaram um pouco o seu contorno, o seu formato, o seu tamanho, tá? Não tá mais como ele era. Então, o que vocês vão colocar aí? Vocês vão fazer uma diferença e uma semelhança, ok? Agora a 2 diz, no texto A Construção do Território Brasileiro, foram citadas duas atividades que provocaram a expansão e divisão do território do Brasil. Com seu colega, no caso você sozinho, responda quais são elas. Elas quem? As duas atividades que provocaram a expansão e divisão. Então, vocês vão voltar lá no mapa e vão procurar duas atividades, certo? Duas atividades econômicas que fizeram com que houvesse essas mudanças, ok? O textinho é curtinho, só aqueles 2 parágrafos que nós já lemos, né? E lá vocês vão encontrar a resposta, ok? Qualquer dúvida, fala com a gente.